Agora foi. Tudo bem? Vamos lá, hoje é a nossa última aula, né, da série Recolocação Profissional. E a aula que nós vamos abordar sobre a questão da empregabilidade. O que significa essa empregabilidade? Por que é importante a gente saber sobre a empregabilidade? E também sobre um outro termo que é a trabalhabilidade. Tá? Então, a gente vai conversar, nossa aula hoje é sobre empregabilidade e trabalhabilidade. O que é a empregabilidade? Então, vamos entender o que significa esse termo, né? A empregabilidade. Empregabilidade é aquela capacidade, né, que nós temos de nos mantermos atualizados em relação ao mercado de trabalho, em especial a área que a gente atua. Então, quais são as tendências do mercado em relação à minha área de atuação? Quais são as oportunidades profissionais? O profissional, a minha área de atuação, o que ela solicita? Que tipo de competências, conhecimentos técnicos eu preciso ter para poder me destacar dentro do mercado de trabalho? Se a gente for resumir a empregabilidade, é quando eu mantenho o meu currículo atualizado para exercitar, para poder me destacar aí diante do mercado. E a empregabilidade, a gente vai ver aqui mais para frente, que ela não é somente para quem está buscando recolocação. E aí nós temos um outro termo muito utilizado no mundo de hoje, que é a trabalhabilidade. Não falo no mundo de hoje somente no cenário que a gente vive em 2020. Já no início do século agora, que a gente vê muito forte a questão do empreendedorismo, veio a questão também da trabalhabilidade, né? Quando começaram também essa questão do trabalho informal, a questão do profissional liberal, do autônomo. Aí o mercado entendeu que a trabalhabilidade é a capacidade que todos nós temos em buscar, né, formas de gerar renda. Então, aí eu falo assim, desempregar, a pessoa pode estar desempregada, sim, mas sem trabalho nunca, porque vai depender muito da forma como ela se coloca. Então, muitas vezes, essa questão do status desempregado, ela acaba trazendo um impacto negativo para a pessoa, para a autoestima dela. O que você está fazendo? Eu estou desempregado. Ah, mas tá, e o que você está fazendo para sobreviver? Ah, eu faço uns bicos. Tá, que bicos? Ah, eu faço serviço de pedreiro, eu presto serviço X, Y. Então, assim, você pode o empregar estar empregado para terceiros, né, dentro da legislação, da consolidação das leis trabalhistas, e tem toda uma questão legal. Já o trabalho em si, né, essa força que a gente empresta para o empregador, que a gente recebe por ela, também a gente pode fazer de uma forma mais autônoma, com mais protagonismo do nosso caminho de carreira. Então, quando a gente fala de carreira, por mais que muita gente ligue a carreira a uma linha do tempo dos empregos por onde ela passou, a carreira não precisa necessariamente estar só nesse caminho, ela pode estar nesse caminho da trabalhabilidade. O que você criou no meio desse caminho? Quais são as alternativas que você buscou para gerar renda para si, para poder criar oportunidades, enfim. E aí, para quem que é a empregabilidade? Né? Quem que precisa saber desenvolver a sua empregabilidade? Para quem, claro, está buscando uma recolocação profissional, para quem quer se manter no emprego também. Ah, mas eu já estou aqui na minha zona de conforto. Não existe, quem já falou isso para você um dia, que existe, se você tiver uma carteira assinada, você está estável, né? Você tem estabilidade, mentiu para você. Eu falei isso já em outros momentos aqui. Porque não existe estabilidade em lugar nenhum, né? O cenário tem questões externas que não cabe a você. Então, você pode sim se aperfeiçoar, se destacar, ser excelente, né, ter alta performance dentro do seu trabalho para destacar no quesito empregabilidade, mas isso não quer dizer que isso vá ser 100%, que você está garantido 100%, porque você está trabalhando para terceiros. Né? Vamos pensar aí no cenário de hoje. Infelizmente, muitas pessoas tiveram que fechar as portas e desligar os seus colaboradores.
Então, muitas pessoas foram desligadas não porque eram incompetentes ou porque não demonstraram que tinham capacidade de empregabilidade, mas porque o cenário fez com que aquele empresário tivesse que fechar as portas, né? E aí, nesse sentido, você precisa buscar trabalhar a sua empregabilidade, desenvolver a sua empregabilidade para buscar novamente se recolocar no mercado, tá? Então, por isso que é importante a gente, independente se você está empregado ou não, sempre cuidar da empregabilidade, que eu vou falar mais na frente, dos pilares da empregabilidade, tá? Aí eu tenho, para quem que é a trabalhabilidade? Para quem que precisa exercitar essa questão da trabalhabilidade? Para quem busca novos clientes, né? Tá abrindo um novo negócio, precisa de novas parcerias. Então, para isso, a pessoa precisa trabalhar, precisa desenvolver a trabalhabilidade. Para empreender, né? Porque você, para empreender, criar o seu negócio, você precisa colocar a sua força, o seu conhecimento, entender quais são as soft skills, hard skills que você tem. Todos os pilares que eu vou falar da empregabilidade também entra como pilar da trabalhabilidade. Então, se você quer empreender, abrir seu negócio, quer criar, buscar novas parcerias, buscar novos clientes, você precisa compreender aí os pilares que a gente edita como empregabilidade. Quando você for buscar para empregabilidade, você vai encontrar esses pilares, mas ele entra também nessa questão da trabalhabilidade. O primeiro é a questão do autoconhecimento, né? É aquilo que eu falo sempre para vocês, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento é quando a gente busca saber aquilo que a gente deseja realmente, né? O segundo pilar, eu vou falar com calma, com clareza em todos eles, tá? Entender a nossa saúde física e mental, o quanto que eu estou disponível, tenho disposição, me sinto motivado para estar naquela empresa. Aí um outro pilar é a questão da felicidade do trabalho, quanto que isso impacta na minha produtividade, na minha entrega, e entender quais são as hard skills da minha profissão, da minha área profissional, ou do meu negócio. Eu preciso entender quais são os conhecimentos técnicos específicos que são necessários, e aí, ao lado dele, sempre vem as soft skills, que são as questões das competências comportamentais, que a gente falou aí nas últimas lives que eu fiz no Instagram, que eu falei sobre as soft skills que o Fórum, uma das 4 soft skills que o Fórum Econômico Mundial colocou como competências essenciais para o mundo do trabalho entre 2020 e 2022, que a gente pode, assim, ditar dentro da lista, né, que dentro da lista que ela traz, não só as que eu falei, eu falei sobre inteligência emocional, falei sobre comunicação, pensamento criativo, e hoje falei sobre flexibilidade cognitiva. Mas entra a questão da resolução de problemas complexos, entra a questão da gestão de pessoas, entra uma outra competência que é a questão do quanto você é capaz de servir ao outro, dos seus conhecimentos em tecnologia. Então, dessas competências que o Fórum Econômico trouxe, listou, né? A gente pode dizer que 20% são conhecimentos tecnológicos, são necessários, essenciais para qualquer profissional, e 80% são de competências humanas, de relacionamentos humanos, de entrega, de produtividade, que vai gerar resultados dentro da empresa. Né? Então, embora a gente seja muito tecnológico, mesmo quem trabalha home office, ainda assim o comportamento humano, né, aquilo que te conecta com o outro, ainda é essencial. E aí depois eu venho para a questão do network. Isso aqui é o grande segredo principalmente para quem está buscando recolocação, para quem está buscando novas parcerias ou novos clientes, tá? Vamos lá, o autoconhecimento. O que eu preciso saber, né? Quais são umas perguntinhas? Aí entra aqui o que eu falo do caderninho de autoconhecimento, que é importante a gente ter para anotar os principais insights, os principais aprendizados sobre si mesmo. Perguntar quem que sou eu? Quem é a Camila? Né? Qual é a sua importância, o seu valor, né? As suas necessidades, o que você precisa, né?
para se sentir feliz, para se sentir pleno, né? Quando você toma decisões baseadas em que valores? Né? Em valores da independência, em valores da família, né? Então, qual é, né, o seu valor primordial? Então, isso é muito importante, você ter muita clareza disso para tomar decisões que realmente te levem à assertividade. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre valores para vocês também terem aí como ferramenta para vocês exercitarem o autoconhecimento, tá ok? E aí um exercício bacana que é importantíssimo, toda empresa vai te perguntar, e você enquanto empreendedor, né, quanto profissional liberal, precisa entender quais são as suas forças, o que faz você se destacar, o que você faz muito bem. Né? Eu até coloquei o chá, que é o conhecimento, habilidades, atitude. O que faz você ser melhor do que o outro, né, do que o seu concorrente. E seu concorrente pode ser um profissional bem qualificado, pode ser, se for em relação à empresa, a outra empresa, o que ele faz muito bem. Não no sentido comparativo negativo, mas no comparativo de você se aprimorar, de você se potencializar. Quais são os seus talentos? O que para você, o que as pessoas já reconheceram, já te elogiaram, que você faz muito bem? Né? Então, precisa reconhecer esses talentos, colocar, destacar, fazer um checklist disso. Quais são seus pontos fortes de caráter e personalidade? Né? Uma ferramenta bacana que traz esse não de caráter, mas de personalidade, de comportamento, que é bem bacana, é a ferramenta, a análise DISC. Né? Ela ajuda muito nesse exercício de autoconhecimento, até para você se entender, você se identificar e você se potencializar. Né? Então, fica aí uma dica de fazer análise DISC, né? Me coloco à disposição aí, se alguém precisar fazer, é só me buscar, eu posso aplicar essa ferramenta, eu gero um relatório super completo, com consultoria, enfim, que é super bacana. E aí você também precisa entender as suas fraquezas, as suas limitações, naquilo que você precisa melhorar, né? Entender aonde que você costuma falhar mais, o que você percebe às vezes que faz de menos ou faz de mais, que tá pecando em excesso também, tá? Claro, gente, que isso aqui é importante, essas forças e fraquezas, vocês precisam fazer já delineado um objetivo. Por exemplo, as forças e fraquezas, eu quero me recolocar como professora na área de educação profissional. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas? Porque se eu falar quem é a Camila enquanto maternidade, as minhas forças e fraquezas são diferentes de quanto profissional. Então, eu preciso ter clareza do meu objetivo para poder ser mais assertivo, tá bom? Eu estou vendo ali para ver se tem perguntas. Né? Quais são as fraquezas que os outros já te apontaram? Qual feedback que você já teve corretivo, às vezes, na empresa, que as pessoas apontaram que você precisa melhorar? Que plano de ação você criou para aprimorar isso? Tá? O que você se sente mais vulnerável? Você não se sente confortável? Eu não me sinto confortável, eu quero empreender, mas eu não me sinto confortável em falar em público. Como é que eu vendo o meu negócio? Então, é uma competência que eu vou precisar aprimorar, que é a comunicação oral, falar em público para poder me destacar. Então, precisa entender que toda vez que vocês fizerem essas forças e fraquezas, vocês também precisam criar um plano de ação para isso. Por quê? Porque senão você só vai fazer um checklist daquilo que você fez, um levantamento das suas forças, das suas fraquezas e não apontou nada que pudesse colocar isso, ativar isso. Então, as forças você precisa potencializar. Né? Como que você vai potencializar aquilo que você colocou na sua lista de forças? Na fraqueza, como que você vai melhorar, né, aprimorar ou até eliminar uma fraqueza que pode te atrapalhar no meio desse caminho, no sentido profissional. Então, precisa fazer um plano de ação, gente. Precisa fazer um plano de ação com o que, né, o como e onde e quando você vai modificar isso. Então, precisa ter ação, precisa ter atitude, tá?
E aí tem a questão da saúde física e mental. Algumas questões que a gente precisa refletir, né? Como que está à sua disposição? Né? À sua disposição hoje para buscar, para se colocar ali nessa busca de recolocação profissional, para criar esse novo negócio, ou se você está empregado, pensando na empregabilidade de quem ainda está empregado, como está à sua disposição no seu trabalho, né? Como que você vem gerenciando o seu tempo e a sua energia? Como que você tem feito a sua gestão de tempo? Como você tem criado as suas prioridades? Então, isso é muito importante você identificar, porque a gente consegue ter uma clareza, isso traz uma clareza no sentido do nosso propósito, se aquilo que a gente está fazendo fazendo sentido para você. Né? Então, até para pensar, se você está empregado, só que você tá cansado, você sente que não está sendo reconhecido, você vive doente, você vive pedindo atestado, alguma coisa você precisa, alguma decisão você precisa tomar, mais assertiva. E quando você não toma decisão, você também está decidindo. Né? Então, só reclamar, o quanto que você só anda reclamando. Então, precisa analisar isso para tomar uma decisão. Falar, olha, agora é hora de eu buscar outras oportunidades. Né? Só que eu preciso falar assim, o que eu quero, o que eu desejo. Preciso ter clareza. A clareza se a minha disposição tem a ver comigo, se tem a ver com o outro, se tem a ver com o local. Eu preciso ter clareza. Porque muitas vezes, não, eu não gosto mesmo de tudo que eu faço. A gente tem que entender que toda situação de trabalho tem atividades que a gente não vai gostar mesmo. Mas se tudo que eu faço eu não gosto, tem alguma coisa errada que eu preciso avaliar e tomar decisões. Então, uma dica aí para quem, mesmo que está fazendo um movimento de recolocação, ou de empreender, ou está trabalhando, mas precisa cuidar dessa empregabilidade, se demonstrar disposto, é importante o quê? A gente exercitar o nosso corpo e a nossa mente. Então, quando a gente pratica exercícios, quando a gente faz meditação, quando a gente tem sono de qualidade, o que acontece? A gente ativa neurotransmissores positivos, né, para a nossa vida. O que são os neurotransmissores? Eles são os nossos mensageiros químicos que falam para as nossas outras células do nosso corpo como que a gente deve se sentir. Então, por exemplo, quando eu exercito o corpo, eu estou trazendo neurotransmissores da endorfina, do bem-estar, está ativando a serotonina. A meditação me traz mais tranquilidade, né? Disciplinar o sono, ele também traz outros neurotransmissores. Enfim, eu preciso buscar formas de ter saúde física e mental até para essa busca, né? Para que eu não me desespere também nessa busca por oportunidades, para que eu tenha mais clareza naquilo que eu desejo, para que eu tenha mais foco nessa busca em relação profissional, tá? Definir prioridades do dia. Então, assim, eu vou passar, para quem está buscando, eu vou passar 2, 4, vou passar o período da manhã focado no LinkedIn, interagindo com as pessoas, me conectando, né? Reavaliando o currículo, compartilhando o currículo, enfim, eu preciso ter uma disciplina e criar uma prioridade nesse movimento de recolocação, né? Eu vou fazer tal curso online de tal hora a tal hora, vou fazer um exercício de tal hora a tal hora. É muito importante nesse momento, se você foi desligado, aproveitar, né, daquele momento com a família, aquele que você dizia que não tinha tempo antes, aproveitar com qualidade. Então, faça algo que você sempre falava que não tinha tempo para fazer. Se você tem filho, faça algo que você não tinha, que você dizia que não tinha tempo. Então, pegue e faça com ele, faça um jogo, estude, enfim, dê um tempo de qualidade para sua família. Deixa eu falar oi para a Mari aqui, que eu tenho que virar, Mari, que eu tô, né? Então, é muito importante, tá, gente? Vocês cuidarem dessa saúde física e mental, até porque a oportunidade vai chegar e você precisa estar bem para abraçar essa nova oportunidade, tá? E aí eu tenho a parte da felicidade no trabalho. Hoje mesmo eu li um artigo de uma colega lá no LinkedIn, foi muito
Eu até cheguei a comentar que ela colocou assim que muitos gestores se sentem, acham que felicidade, não gostam dessa questão da felicidade no trabalho, que acham que pessoas felizes não são pessoas engajadas, não são motivadas. Eu até escrevi no comentário, nesse artigo, eu falo, gestor, líder, CEO, que são incomodados com felicidade no trabalho, é porque para eles não faz sentido ainda o trabalho deles, eles ainda não encontraram o sentido daquilo que eles estão fazendo. Então, a felicidade alheia incomoda mesmo. Só que aquele gestor que tem consciência da necessidade do engajamento para resultados que a empresa busca, a felicidade é essencial, ela é motivadora, né? Então, ela faz com que o colaborador se automotive. Então, nós temos aí uma dualidade de pessoas que pensam diferentes aí no mundo do trabalho. Então, eu prefiro ir para o caminho da felicidade no trabalho. Eu acho que a gente tem que buscar estar bem no trabalho, se sentir bem, que conecta, claro, lá com a saúde física e mental, né? Então, algumas perguntas eu coloquei para vocês que a gente precisa questionar para entender o que você precisa para se sentir motivado. A motivação, ela não vem dessa questão externa, é uma questão interna. Você precisa identificar o que te faz feliz, o que te motiva, o que faz você acordar todos os dias cedo para ir trabalhar, né? Ou o que te faz acordar cedo para fazer uma busca pelo seu trabalho, porque você quer se recolocar, tá? Então, o que te motiva? Então, você precisa ter clareza da sua automotivação. Isso entra, a questão da automotivação entra dentro das dimensões da inteligência emocional. O trabalho que você desempenha, né, ou que você desempenhava na empresa, faz sentido para você? Tem significado? Precisa ter clareza disso, tá? Quando eu falo faz sentido, e aí eu até falei hoje na live falando da flexibilidade cognitiva, é preciso entender o macro, né, a situação macro dos setores que você trabalha, do setor que você trabalha, do universo da empresa que você trabalha, para entender o sentido, para colocar sentido naquela função que você exerce. Muitas vezes a gente coloca a nossa função como um simples, né? Mas esse simples, ele atende um universo da empresa para entregar para um determinado cliente, ou um produto, ou um serviço. Então, aquilo que você faz, ou fazia, ou deseja voltar a fazer, faz sentido para você? Tem significado? Então, precisa ter essa clareza, né? Quais as atividades, é legal você listar, você trabalhando ou não, para empreender ou não, quais as atividades você mais gostava de realizar no seu trabalho, tá? Faça uma lista disso, e quais as atividades você não gosta de realizar. Isso vai te ajudar até a identificar, no sentido do setor que você trabalha, do trabalho que você desempenha, o quanto é significativo ou não para você, tá? Então, isso é muito importante, né? Então, faça uma lista. Aqui, gente, nessa lista, você não vai enumerar, não, tem 10 coisas que eu gosto de fazer e tem 15 que eu não gosto. Mas não é uma questão de quantidade, mas da qualidade daquilo que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, enquanto professora, né, ou enquanto coach, por exemplo, tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer para poder entregar, né, o meu serviço, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, depois eu preciso editar um pouco esse vídeo, é chato, não é a minha área de trabalho, mas eu tenho que aprender a fazer isso e eu tenho que fazer isso para entregar com qualidade. Então, a gente nem tudo a gente vai fazer aquilo que a gente gosta. E muitas vezes as pessoas pecam no mundo profissional por achar que vai escolher uma profissão e vai fazer só aquilo que gosta, né? Então não se engane, vai ter muitas atividades que você não gosta, mas o que vai valer é aquilo que de fato faz sentido para você, entendeu? O que faz sentido para você, para mim nesse momento aqui? Eu entregar para você um conteúdo que faça diferença, que faça você refletir, que faça você e que te ajude na sua empregabilidade, na sua trabalhabilidade. Isso para mim, nesse momento, nesse vídeo, é essencial.
tá? E aí tem a questão das hard skills, né? Que quando a gente falou de currículo, eu falei para vocês que são os conhecimentos e a experiência que a gente descreve no nosso currículo, que é qual a sua graduação, especializações, mestrados, enfim, doutorado, seus conhecimentos técnicos, cursos técnicos, conhecimentos em informática, idiomas, enfim, tudo que é técnico, conhecimentos técnicos, eles entram no currículo e é uma hard skill que, claro, é importante sim na hora que você está buscando empregabilidade ou você quer se manter, né? Às vezes você entra numa empresa para trabalhar trabalhar determinadas ferramentas, essas ferramentas elas têm atualizações, se você não se atualizar para trabalhar, né? Você está lá trabalhando no sistema, aí de repente a empresa modifica o sistema todinho, você vai fazer o quê? Aí é a hora de você ativar a flexibilidade cognitiva e aprender o novo sistema, né? Quanto mais rápido você ativar a sua flexibilidade cognitiva, menos sofrimento você vai trazer para você internamente, menos energia. Energia você vai gastar com algo que não tem mais jeito, vão mudar mesmo o sistema e você vai ter que se adaptar. Então, uma dica para você no quesito empregabilidade, manter sempre atualizado. Como que você pode manter? Participar de cursos. Às vezes, muitas vezes, você está fora do mercado, mas isso não quer dizer que seu currículo vai estar desatualizado, porque você vai atualizar ele através das suas hard skills, que são seus conhecimentos, seus cursos, participação em workshops, palestras. Então, quando você se envolver nesses cursos, se entregue, aprenda de verdade, não pegue só certificado, não, né? Aproveite esse movimento, aprenda conhecimentos de forma autodidata também, né? Falar, eu não tenho dinheiro para pagar, nesse momento eu não tenho dinheiro para pagar curso. Tem cursos gratuitos, tem cursos com valores que são bem acessíveis, né? Então, prestar atenção nesse movimento, buscar que a internet hoje ela tem muita coisa, ela cabe para todo mundo, tá? Eu não queira abraçar o mundo, né? Faça aquilo que está dentro. Não adianta fazer um monte, eu vejo muita gente fazendo um monte de curso e não faz nenhum, né? Compra curso X, Y, Z e não faz nenhum. Então, assim, foca, né? Foca naquilo. Como que eu posso saber quais são as hard skills que estão mais em alta dentro da minha profissão? Vai no LinkedIn, busque as vagas, o que as vagas estão solicitando, né? O que ela está solicitando dentro do seu perfil profissional? Então, opa, eu vi aqui que eu não tenho tal conhecimento em informática. Pera, como que eu vou buscar esse conhecimento? Vou fazer um curso, ou vou autodidata. Às vezes tem vários tutoriais no YouTube que a gente aprende. Então, encontre a sua forma de aprender. O aprendizado contínuo fará toda a diferença para você se manter atualizado em relação às suas hard skills. E aí, claro, tem as soft skills, que inclusive é a minha área específica de desenvolvimento, né? O meu trabalho é focado em desenvolver competências comportamentais, as soft skills, que entra dentro daquelas que eu falei para vocês, né? Que é a inteligência emocional, comunicação, pensamento criativo, flexibilidade cognitiva, autogestão, liderança, gestão de pessoas, negociação, atitude de servir, enfim, tem algumas competências que o Fórum Econômico Mundial listou como as competências atuais, mas tem diversas outras que conectam com as outras que a gente precisa desenvolver, né? Autoliderança, enfim, isso é muito importante. Então, onde dentro da recolocação profissional, onde que o recrutador enxerga, tá? As competências comportamentais, lembrando, a gente não coloca lá no currículo. Eu sou proativo, eu tenho liderança, isso você não coloca nos resumos de qualificações do seu currículo. Lá é somente as hard skills, os seus resultados, enfim, as suas experiências profissionais e de conhecimentos. Onde que a empresa vai ver, vai analisar, avaliar as suas competências comportamentais? Nas entrevistas, nas dinâmicas, nos testes psicológicos ou os de análise comportamental, no DISC, como eu falei para vocês, tá? Ali elas conseguem enxergar o seu potencial comportamental.
E isso não quer dizer falar, nossa, mas ali, então, ela é 100% assertiva? Não é, porque é um olhar humano. O olhar humano, às vezes, ele peca. Mas é ali que a gente tem que... É o nosso momento de se destacar para poder criar essa oportunidade de se destacar de fato dentro da empresa, né? E aí eu até coloquei, né, que essa que eu falei, né? Deixa eu ver. E aí, o que você pode fazer como exercício? A dica é fazer um checklist de todos os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Criar um plano de ação para aprimorar, aprender e desenvolver elas. Ah, eu vi que eu preciso trabalhar inteligência emocional. Ok, onde eu vou buscar esse conhecimento? O que de inteligência emocional eu preciso aprimorar? Como que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Então, eu preciso olhar, aí entra lá a questão do autoconhecimento para se entender, para poder fazer essa checklist dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. O que está faltando, né? Ou que precisa aprimorar para você, de fato, se destacar aí nas suas soft skills, ok? Uma delas você pode me acompanhar, tá? No YouTube, no Instagram, que o meu objetivo é desenvolver competências comportamentais. E aí, gente, o network. O network é o quê? São as nossas redes de relacionamento. E aí vocês precisam partir do pressuposto de como está as suas relações de trabalho, né? No trabalho, você demonstra interesse em ajudar as pessoas? Você tem essa proatividade de enxergar que o outro está precisando de um apoio, que você tem conhecimento e disponibilidade para aquilo, e você se coloca, né, à disposição, ou você sempre não, vou ficar quieto na minha aqui, cada um faz o seu. Como é que está essas relações de trabalho? Você demonstra interesse em ajudar? Então precisa entender isso, né? Precisa se autoavaliar na forma como você está cuidando dessas relações. Você costuma trabalhar de forma colaborativa? Né? Como que você trabalha dentro das empresas? Você compartilha seu conhecimento? Vai falar, não, o que é meu, eu que tomo conta, a pessoa que busca o conhecimento dela. Então, você costuma compartilhar, colaborar com o outro, com as suas ideias, né? Às vezes você consegue enxergar uma solução, você compartilha dessa solução com o outro. Você sabe reconhecer quando um colega se destaca, faz um bom trabalho, você dá esse feedback para ele de reconhecimento? Aí você fala, não é meu papel, é só do gestor. Né? Então, como que você está cuidando desse relacionamento? Você comunica de forma assertiva, de forma afetiva, você tem esse cuidado com o outro, você sabe se relacionar com pessoas que pensam diferente de você sabe ser objetivo, ser direto, né, respeitoso, como que você se relaciona, né? E aí, uma dica e é muito importante, principalmente para quem está buscando recolocação ou para quem está buscando aí ampliar a sua rede de parcerias, cuidar dessa rede de relacionamentos. E aí, fazer um checklist. O que você vai fazer primeiro? Fazer um checklist das pessoas que você conhece e que possuem capacidade em ajudá-lo a se recolocar. Então, assim, você vai fazer uma lista de todas as pessoas que você conhece, que trabalharam com você, direto, indiretamente, né? Às vezes de familiares que têm um bom cargo dentro da empresa que podem te indicar. Então, você vai fazer uma lista mesmo com o nome dessa pessoa e vai colocar lá quando foi o último dia, a última vez que você entrou em contato com ela, mesmo que faça muito tempo, e vai criar um plano de ação para contatá-la. Para tomar um café, para fazer um bate-papo por vídeo hoje em dia, né? Enfim, você vai dar um jeito de contatá-la para poder bater um papo primeiro, criar um reporte, uma empatia, para depois falar da sua situação e aí sim se colocar. E nunca, gente, para os nossos relacionamentos, não se coloque como um derrotado. Se você está em busca de recolocação, o Nicolas aparecendo aqui, filho, fecha a porta para a mamãe. Se você está em busca de recolocação profissional, o que você vai fazer? Você vai se colocar como vencedor, né? Você vai se colocar como uma pessoa que está passando por uma situação, mas que é capaz de aprender, de olhar positivo,
ter uma visão otimista da situação, criar oportunidades positivas. Então, não se coloque, ai, coitadinho, não se coloque como vítima de uma situação, né? Você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa capacitada, está buscando se aprimorar cada vez mais. Então, nunca se coloque como um derrotista, nunca, tá? Você é uma pessoa que merece, né, o melhor. E você primeiro tem que reconhecer isso. E aí, para que o outro te ajude e que o outro reconheça isso em você, você precisa transmitir isso através do seu comportamento, da forma como você fala, para de fato a pessoa se envolver com você e falar: nossa, eu quero, conte comigo que eu vou te ajudar. Né? Então, e tem muita gente bacana, tem muitos movimentos bacanas, né, no LinkedIn para poder ajudar, por exemplo, né? Fazer uma lista, olha que legal, fazer uma lista também de pessoas que você possui a capacidade de ajudar. E muitas vezes você não conseguiu ajudar porque você não tinha tempo, porque estava muito envolvido no seu trabalho, né? E agora você está com mais disponibilidade. Então, é uma forma de você se manter ativo, né, dentro dos seus conhecimentos e se colocar disponível para a pessoa, né? E isso amplia a sua rede de relacionamento e às vezes no momento a pessoa não pode te ajudar também de forma recíproca, mas no primeiro momento que ela tiver a oportunidade é de você que ela vai lembrar, né? Isso chama-se reciprocidade. Então, faça esses movimentos positivos dos seus relacionamentos na sua vida, né? Então, é importante. Outra questão que é essencial é ser ativo no LinkedIn e em outras redes sociais também, que tem muitos grupos de trabalho, Facebook também tem rede de trabalho, mas em especial do LinkedIn, que inclusive tem uma aula aqui da série Recolocação, que é a aula 2, que eu falo sobre como você pode criar de forma estratégica um plano estratégico para cuidar do seu LinkedIn. Então, interagir, solicitar e oferecer recomendações. Então, pense, não tenha medo de pedir recomendação, não tenha vergonha, né? Ali é uma rede profissional, as pessoas estão ali para isso mesmo. Aprenda a se conectar com as pessoas, não só aceitando, mas enviando mensagens de agradecimento pela conexão. Quando você enviar uma mensagem de agradecimento, coloque também, abote o que a pessoa pode contar com você, dá uma olhada, dá uma espiada no LinkedIn dela, fala, vê o que ela faz e o que ela, para entender qual é o potencial da ajuda dela e da sua troca de experiência com ela. Então, faça essas interações. Entra na minha aula 2 lá do LinkedIn, que eu acredito que vai fazer também um diferencial, ok? E aí é isso, gente. Essa foi a nossa. Foi o mês de julho todo destinado para essa questão da recolocação profissional. Fiz as lives sobre as soft skills lá no Instagram, né? Sobre inteligência emocional, comunicação, pensamento criativo, flexibilidade cognitiva. E aqui eu fiz as aulas, né, falando de como você pode criar, estruturar o seu currículo, então é a aula 1. Aula 2 sobre o LinkedIn, a 3 como você pode se destacar numa entrevista, tudo sobre entrevista está nessa aula 3. E hoje sobre empregabilidade e trabalhabilidade. Eu coloquei só empregabilidade porque é o termo que é mais utilizado, mas fica aí esse olhar também para a sua trabalhabilidade. Então, quando alguém te perguntar, você que está buscando recolocação profissional, nunca coloque você, não utilize a palavra desempregado, utilize essa questão de estou em busca de recolocação profissional, mas estou trabalhando, né, nisso, né? Ou estou trabalhando a minha recolocação profissional, né? Enfim, esse slide com as dicas de atividades e tudo, eu vou deixar lá no meu Telegram, tá? Os outros vídeos, os outros exercícios, todos estão lá no Telegram, tá? Que é Camila Benatti, é só entrar lá que você consegue ter acesso a todo esse material. E coloco à disposição de vocês, se alguém precisar de uma consultoria mais específica, tanto para fazer o currículo, como análise do LinkedIn, ou para preparar para a entrevista, tá? Eu me coloco à disposição de vocês também, tá? Só pode me chamar pelo WhatsApp. Todos os meus links tem lá no Instagram, tem os links do acesso, como você me encontra, né? Me acompanha aqui no YouTube, na próxima semana eu vou sempre disponibilizar algum vídeo sobre alguma competência comportamental que possa continuar te ajudando nesse movimento profissional de se destacar ou de se recolocar. Enfim, conte comigo sempre. Obrigada pelo carinho, pela presença,
né? Tem alguma dúvida, Mari? Galera, tem alguma dúvida? Beleza. É bom. O aula foi muito bom. Gente, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.